Hello everyone! Hello everyone! Hello everyone! Vamos começar mais uma live! Dessa vez uma live com uma iluminação que está um pouco diferente aqui. O pessoal, hi! O Jaider da Costa, hi! Ó, Jaider, eu não sei se você percebeu, but there is some different lighting here, yes? A gente está com uma iluminação diferente. Na verdade, os equipamentos que eu tenho são exatamente os mesmos. Eu só peguei algumas dicas com alguns amigos muito especiais que entendem muito desse negócio de iluminação, de vídeo e tal, e de Instagram e pererê. Deixa eu mudar aqui o Instagram um pouquinho, para ficar um pouco melhor, eu acho, para vocês me verem. Tá vendo? Tem assim tá melhor, ó. Isso, assim. Bom, temos aí o Jaider com uma pergunta. Bruno, qual que é a diferença entre Merry e Happy? Olha, Jaider, hoje a gente tem um assunto específico para tratar aqui, tá? Mas eu vou responder a tua pergunta, tá? Happy é um adjetivo que significa feliz, né? Merry também tem esse sentido. Mas normalmente a gente usa Merry quando a gente está fazendo algum tipo de felicitação, tá? Por exemplo, eu posso falar assim, I am happy, no sentido, tem até uma música, né, famosa, né, que o cara fala Because I'm happy, né? Essa música? Então, o happy, ele é um adjetivo mais comum, ele é um adjetivo mais usual, e ele tem um sentido mais genérico, né? Então ele é o happy mais genérico, né? A gente tem sinônimos de happy, né? A gente tem fortunate, por exemplo. A gente tem glad, né? Por exemplo. Então são exemplos de sinônimos aí com o happy. Então a gente tem o uso, na verdade, na grande maioria das vezes, o uso de um determinado adjetivo, ele consegue definir um pouco mais o significado dele. Então, quando eu falo Merry Christmas, né, eu estou falando aí especificamente de uma felicitação, né? Então, é por isso que quando a gente fala, normalmente a gente fala, a gente pode falar Happy Christmas, também a gente fala, tá? Também é comum, pode acontecer, mas Merry Christmas é mais comum, então vem com sentido de felicitação, tá bom? It's a pleasure. Bom, hoje o que a gente vai falar é de um assunto que me pediram para conversar aqui já faz algum tempo, né? E eu vou aproveitar essa luz nova tão bonita, né? Luz nova, né? Normalmente as minhas lives estavam com uma luz assim meio estranha, tava meio cinzenta. Agora parece que eu tô no Game of Thrones, né? Olha só, eu tô filmando o episódio de Game of Thrones, não é verdade? Olha que bonito, no Instagram tô bonito, rapaz. Minha barba nem tá muito boa e tá bonito. Minha careca tá brilhando, olha que beleza. E eu nem tô com ela tão lisa assim. Mas enfim, a iluminação ajudou muito. Eu quero agradecer muito ao Rafa e à Roberta, que me ajudaram com algumas dicas. O equipamento que eu tenho é exatamente o mesmo. Eu só fiz algumas mudanças aqui na posição da luz e tudo mais, e a coisa melhorou, pra você ver como é incrível. O Ronan tá perguntando, Happy Christmas é comum? É comum. Não é tão comum quanto Merry, tá, Ronan? Mas é comum. É comum, sim. Happy Christmas é comum. Tá bom? Pode falar. É até bom, às vezes, a gente ter algumas variações, porque senão a gente repete muito, né? Eu falo isso muito para os alunos, por exemplo. A pessoa fala thank you. Fala thank you, e depois você fala thank you, o outro fala you're welcome. Aí fica thank you, you're welcome. Thank you, you're welcome. Thank you, you're welcome. Thank you, you're welcome. Aí fica chato, né? É que nem o nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you too, nice to meet you. É um pouco chato isso, então eu sempre aconselho algumas variações, é importante a gente ter. Por exemplo, no thank you, você fala, em vez de falar thank you, você fala assim, oh, I appreciate it, né? I highly appreciate it, né? Em vez de você falar you're welcome, você pode falar assim, anytime, né? Você pode falar my pleasure. Você pode falar outras expressões para você não ficar repetindo, né? Em vez de você falar nice to meet you, você fala I'm glad to make myself your acquaintance, né? É tão bonito você falar assim, né? I'm really glad to meet you.
Oh, it's a pleasure to meet you. Né? Em vez de você falar, nice to meet you, nice to meet you too, nice to meet you, nice to meet you, fica bem automático, robótico e o teu discurso não fica tão envolvente. Então você ter opções para você poder variar durante o momento em que você está falando torna o teu discurso envolvente, mais cativante e assim fica muito mais fácil de você atingir os teus objetivos no processo comunicativo, sejam eles quais forem. Mas o que nós vamos falar aqui hoje, olha a Pris está aí. Oh, Pris, hello, my dear. O que nós iremos falar hoje é sobre um assunto que muitas pessoas me pediram muito para falar, porque uma dúvida frequente que as pessoas têm é: Bruno, como foi que você se tornou professor de inglês? E mais importante, como foi que você se apaixonou pela língua? Como é que você tomou gosto pela língua? Como é que você começou a sentir prazer ao aprender a língua, estudar a língua? Isso porque muitos das pessoas que falam inglês não têm tanto prazer assim com a língua. E por que isso é ruim? Isso é ruim porque, de uma certa maneira, quando você não tem prazer em fazer alguma coisa, isso faz com que você não faça aquilo tão frequentemente, ou que você não se desafie tanto naquilo, ou que a sua prática daquilo não seja uma prática que leve você a uma evolução, né? Então, toda vez que você faz algo com prazer, isso normalmente gera um aprendizado de muito mais qualidade, né? Se você está aprendendo inglês uma vez que você gosta de inglês, as chances que existem de você aprender melhor, aprender mais, são maiores do que se você ficar aprendendo inglês e falar: meu Deus, eu tenho que aprender inglês, nossa, que chatice, nossa, inglês é chato, nossa, inglês é complicado, nossa. Então, toda vez que você faz aquilo com prazer, você tem muito mais chances de ser bem sucedido naquilo, né? Então, as pessoas querem saber como foi que eu adquiri esse prazer, como foi que eu gostei tanto assim de inglês, né? Então eu vou contar uma história para vocês, que é a história da minha vida com relação a inglês, como foi que eu aprendi inglês, né? De que maneira eu consegui aprender inglês e como foi que eu adquiri hoje o meu nível de competência linguística, né? Quando eu tinha mais ou menos ali, sei lá, uns 8 anos, né? Eu era bem novinho, 8 anos, 9 anos, eu era bem novinho, eu já queria aprender inglês. E os meus pais, eles sempre investiram muito na educação, minha e da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, ela é 2 anos mais ou menos mais nova. E se tem uma coisa que em casa sempre foi muito importante, né, dentro de tudo que a gente fazia, era educação. A gente podia não ter os brinquedos mais maravilhosos, a gente podia não morar no melhor bairro da cidade, a gente podia não morar na melhor, que o nosso apartamento era bem pequeno, né? Na cidade de Belém, eu nasci em Belém. Moramos em Brasília numa época também, numa cidade satélite de Brasília, inclusive, chamada Taguatinga. Mas aí depois a gente voltou para Belém, e foi em Belém que eu comecei os meus estudos de inglês. Era uma escola britânica que tinha um modelo britânico, né, de ensino, e ensinava inglês britânico. E eu comecei a frequentar as aulas bem novinho. Então eu tinha aí mais ou menos uns 8, 9 anos. Então eu já tinha acabado de aprender português, digamos assim, né, lá na alfabetização, essas coisas assim. E aí eu comecei com inglês. E a minha mãe, ela sempre quis investir. Isso não era a melhor escola de inglês, mas era uma boa escola, tá? Era uma boa escola de inglês. E aí eu também tinha inglês no colégio. Só que inglês no colégio, eu não sei como é que foi no colégio de vocês, mas no meu colégio o inglês era assim, para inglês ver. Literalmente, era para constar. Porque não existia um ensino sério de inglês que ajudasse a gente a falar inglês, né? Agora, já na sala de aula, nessa escola de inglês, que era uma escola de idiomas mesmo, aí já era diferente, né? A gente já era mais estimulado a falar. Então eu comecei com essa idade, uns 8, 9 anos. E nessa época, que eu estava aí, né, nesse início, nessa idade, começou a onda da TV a cabo no Brasil. Se alguém que tem mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho
21 anos. Então, tô brincando. Eu tenho 37. Então, se a pessoa aí tem mais ou menos essa idade, né, para mais, a pessoa vai conseguir se lembrar disso. Mas isso não tem problema se você não se lembrar. Vou te explicar exatamente o que aconteceu. A gente só tinha TV aberta no Brasil, tá? De repente, o preço da TV a cabo começou a despencar. Então, todo mundo queria ter TV a cabo, né? Eu no colégio, com os meus amigos, todo mundo começou a falar dos canais de TV a cabo. Então era HBO, Cinemax, a Sony Entertainment Television, que passava as séries, né? E a grande maioria esmagadora do conteúdo dos canais de TV a cabo eram legendados. Então a gente começou a absorver uma cultura estrangeira muito grande, tá? Não era só cultura americana, não. Tinham canais como o Eurochannel. Eu acho que hoje, inclusive, a influência americana é até maior, viu, na TV a cabo. Naquela época a gente tinha canais do mundo inteiro e esses canais eram fortes, né? Não eram aqueles canaizinhos meio excluídos lá no final da grade, não. Eram canais fortes. Então, por exemplo, o Eurochannel, que eu não sei nem se existe mais, o Eurochannel, ele tinha muito conteúdo em inglês britânico. Documentários da BBC, coisas super legais em inglês britânico. E lógico, a gente tinha as séries americanas que passavam na Sony, que passavam no AXN, que passavam nesses canais aí de TV a cabo. Então, eu sempre fui uma pessoa também que sempre gostava muito de cinema. Eu adorava cinema. E, lógico, o cinema tem uma influência muito grande de Hollywood. Então, o que me levou, na verdade, à língua foi a influência cultural. Então, quer dizer, eu era bombardeado com essa influência cultural que vinha sempre em inglês, de filmes. Né? Eu era alucinado em filme. Eu adorava ir no cinema. Tinha uma revista aqui no Brasil, que não existe mais essa revista, eu acho. Ela chamava Set, né? Tipo set de filmagem. Set. Era uma revista que só falava de cinema. Essa revista era sensacional. Ela tinha críticas dos filmes, ela falava do processo de produção dos filmes, falava dos lançamentos, falava dos filmes. Olha, era incrível, reportagens sobre atores. Essa revista era sensacional. Eu não sei aí se alguém lembra dessa revista ou se chegou a ouvir falar dessa revista. Ou seja, eu consumia muito isso, né? E todos os filmes eram em inglês. E todas as séries eram em inglês. Então, apesar de ser legendado, você acaba sendo influenciado, né, por essa cultura que hoje está aí, pô, espalhado. Você entra no YouTube, né? Então, normalmente, a pessoa quando ela chega a ser bombardeada de um conteúdo em inglês, ela tem duas opções. Ou ela começa a se interessar muito por aquilo, ou ela começa a ficar completamente chateada com aquilo e aborrecida, porque aquilo está o tempo inteiro exigindo dela. Então, dependendo do significado que ela dá nessa bifurcação, ela pode gostar muito daquilo, né? E cair de cabeça naquilo com prazer, ou começar a criar um certo ranço. Eu adoro essa palavra. Criar um certo ranço daquilo, né? E comigo o que aconteceu foi justamente isso. Né? Aí você pode falar assim, Bruno, mas se eu estou criando ranço, como é que eu faço para desfazer? Já que a gente vai falar sobre isso, tá? Agora eu quero contar para vocês de fato como foi essa linha aí de acontecimentos. Então começou a surgir a TV a cabo e eu consumia muitas coisas na TV a cabo. Aqueles late shows, sabe? Tonight Show, David Letterman. Gente, eu assistia muito David Letterman. Né? O David Letterman, inclusive, agora está fazendo um talk show na Netflix, né? Porque ele aposentou da televisão americana. Tá com uma barba desse tamanho, o David Letterman. E ele tá fazendo um show na Netflix que a primeira temporada ele entrevistou o Barack Obama. E nessa segunda temporada, agora que já estreou na Netflix, inclusive estreou na semana passada, tem uma entrevista com a Ellen DeGeneres, que é simplesmente sensacional. A Ellen DeGeneres fala de coisas aí de abuso, inclusive que ela sofreu na infância dela. Ela revela coisas que ela nunca revelou.
E essa entrevista é realmente muito legal. A Ellen é incrível, né? Inclusive, na época dessa explosão aí da TV a cabo, que era aí meados da década de 90, começo da década de 90, eu assistia a série da Ellen, né? Porque a Ellen hoje tem um talk show aí muito famoso, né? Com 20 anos praticamente no ar. Mas ela tinha uma série que levava o nome dela também. Né, que ela era a personagem principal, era uma série de comédia, tipo Seinfeld, Friends, era tipo assim, e chamava Ellen, né? Inclusive, nessa série, ela saiu do armário, né? A personagem dela saiu do armário como lésbica e ela também saiu do armário, foi capa da Time Magazine e tudo mais. E por ter saído do armário naquela época, tanto na série como na vida pessoal, a Ellen foi demitida. Tá? Ela praticamente acabou a série, eles cancelaram a série e a Ellen ficou sem emprego aí uns bons anos. Tá? Inclusive nessa época do boom da TV a cabo eu acompanhei isso e eu era muito garoto, né? E lembro dessa confusão toda acontecendo na vida da Ellen. Depois a Ellen surgiu com um talk show que hoje é um dos talk shows mais assistidos nos Estados Unidos. Mas foi bem nessa época desse boom dessas séries. Gente, o que eu assistia de Friends nessa época? Seinfeld, eu adorava Seinfeld. Will and Grace, o que eu assistia de Will and Grace, né? Justamente nessa época. Ou seja, se você for ver, séries todas americanas. Todas essas séries americanas. Que eu acompanhava exaustivamente essas séries. Então, isso tipo lá nos primórdios, gente. Sony Entertainment Television. Assistia Felicity. Né? Assistia Dawson's Creek. Eu não gostava muito dessa série, não, mas assistia de vez em quando porque era o que tinha lá. Então, assim, era muita coisa, muito conteúdo em inglês, né? Muita cultura, muito entretenimento em inglês. O cinema e a televisão a cabo, eu acho que foram assim os pontos mais importantes que me fizeram se interessar pela língua. E eu sempre tive uma paixão pela cultura inglesa. Né? Eu, desde muito novo, lia Sherlock Holmes, eu gostava desse negócio. Até hoje eu gosto, né, desse lance dessa Londres vitoriana. Sempre gostei desse final do século XIX. Sempre achei toda essa Londres, essa Inglaterra, a história inglesa sempre muito encantadora. Então, isso acabou que, assim, mexeu demais comigo, né? Eu acabei me envolvendo muito com a cultura inglesa e aprender inglês era praticamente uma necessidade para aquela cultura fazer mais sentido, para eu conseguir entender mais daquilo, né? Era muito importante que eu pudesse entender e compreender aquilo para eu poder emergir naquela cultura. E aí, em função disso, eu comecei a aprender inglês. Aprender inglês, tá muito novinho na escola. E assim, eu sempre gostei, tá? Então, na sala de aula eu procurava falar muito, né? Até hoje eu falo muito. Mas é aquela... Tanto é que eu virei professor, né? Só que o professor de inglês tem que tomar cuidado, viu? Eu sei que tem muito professor que assiste meus vídeos. Tem que tomar cuidado, porque dentro de sala de aula, o objetivo sempre é você estimular o aluno a falar, né? Você fala para engajar a conversa, para despertar o desejo do aluno. Então... Dentro de sala de aula é muito importante que o aluno fale, né? Aquele discurso, você desperte o prazer do aluno em falar para que o aluno se sinta ali interessado em falar. Então, o que aconteceu? Nessa época, com esse monte de informação, eu comecei a estudar e assim, eu falava muito na sala. Eu era o aluno que mais falava. E assim, algumas pessoas que estavam na minha sala estudavam também no mesmo colégio que eu, tá? Lá em Belém eu estudava num colégio chamado Colégio Nazaré, né? que é um colégio lá da padroeira da cidade, lá que é Nossa Senhora de Nazaré. Em Belém tem muito colégio católico, tá? Inclusive em Belém existe um negócio chamado Associação das Escolas Católicas de Belém, que é muito, Colégio do Carmo, Santa Catarina, é muito colégio católico que tem lá em Belém. Né? Belém é uma cidade muito católica, então é normal que a educação também tenha muito isso, né? Tem também na verdade, muito colégio cristão, né? Tem muito colégio evangélico também, né? Adventista, muito colégio assim lá. E aí, acabou que
eu tinha muitos amigos também lá no inglês. E eu sempre fui aquela pessoa que fazia muita amizade. Até hoje eu sou assim. Né? Aonde eu vou, eu faço amizade. Eu fiz um passeio agora nesse final de semana pro Pico dos Marins. Eu escalei o Pico dos Marins, né, no estado de São Paulo, né? Era em Piquete, no estado de São Paulo. E tinha um grupo, por sinal, muito sensacional, um grupo maravilhoso. E fiz amizade rápido com todo mundo. Então eu sempre fui essa pessoa, tá? Eu gosto de fazer amizade, eu gosto de pessoas. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por pessoas, eu amo pessoas. Então eu fiz amizade super, super rápido na sala de aula. Aí pronto, meu. Aí que eu falava mesmo. E a gente brincava com a professora. Eu sempre fui uma pessoa de um humor muito ácido, né? E eu sempre brinquei muito com os outros e comigo mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa bem humorada, né? E eu acho que bom humor é um negócio assim essencial para você levar a vida com leveza, levar a vida com felicidade. Eu acho que o sorriso, o sorriso, ele é a forma mais significativa de prazer. E você poder colocar sorriso no rosto das pessoas é uma dádiva. E quando você faz isso educando ainda, que é justamente o que eu faço, é a melhor coisa. O aluno quando tem emoção, o aluno aprende. Então quando você envolve emoção com o processo de aprendizado, o aluno aprende muito mais fácil. Então, eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui essa pessoa bem-humorada, sempre fui essa pessoa pra cima. Eu sempre fui assim. Eu adoro ser assim também. E aí, o que aconteceu? A gente brincava com a professora. A professora era a minha professora de inglês. Gente, vocês não têm noção. A gente era tão amigo da professora. Isso eu devia ter, sei lá, 12 anos, 13 anos. Devia ter mais ou menos isso já. Porque foram vários anos, né? Quando eu tinha lá uns 12, 13 anos, a minha professora, ela era tão amiga da gente, da minha turma, né? Porque eu também sempre tive essa característica meio centralizadora, assim. Eu sempre reuni as pessoas, eu sempre gostei das pessoas ao meu redor. Então, como eu sou uma pessoa de pessoas, eu gosto de pessoas sempre. Então, eu reúno as pessoas, eu chamo as pessoas, eu faço isso. E o que era muito legal é o seguinte, que a minha professora, ela foi noivar. Olha pra você ver. A professora foi noivar. E aí, sabe como é noivado, né? Jantar na casa do pai da noiva. E aí porque ele vai pedir em noivado e tal. Até hoje eu me lembro o nome da minha professora. Ela chamava Carla Meirelles, com K e 2 L's. Era a professora Carla Meirelles. Ela era uma baixinha, muito sensacional, a Carla. E aí, ela foi noivar. Você acredita que ela me convidou e convidou todos os meus colegas da turma pro noivado dela? Você acredita nisso? Ela chamou só a nossa turma, não chamou mais nenhuma. Chamou só a nossa turma. Por quê? Porque a gente era tão parceiro da professora, a gente era tão assim, sabe, brother da professora, que ela chamou a gente pro noivado dela. Uma molecada de 12, 13 anos chamou pro noivado. Aí a gente chegou lá, essa professora era ótima, gente. Ela era maravilhosa. Era assim, não era tipo assim que a gente era bagunceiro. Não, a gente brincava, a gente dava risada e ela dava risada junto com a gente. Ela fazia as brincadeiras junto com a gente. Então assim, ir pra aula de inglês era uma diversão. Era muito divertido. Até hoje eu sempre procuro fazer isso nas minhas aulas. Pra mim a aula tem que ser divertida. Diversão é condição sine qua non para você ter bons resultados em sala de aula. Então, diversão sempre, sempre diversão. E eu trouxe isso comigo, tá? E tenho muito a agradecer à professora Carla e também aos meus companheiros de turma que possibilitavam, né, que isso acontecesse. Então, a gente foi pro noivado dela. E lá no noivado dela, cara, a gente dava muita risada. E a gente nem conhecia o noivo dela. Aí a gente conheceu o noivo dela. Aí começamos a fazer piada com o noivo dela, com ela e tal. Mas tipo assim, de boa, mas piada legal. Não era assim, né, menosprezando. Não. Era tipo assim, nossa, você vai ter coragem mesmo de casar com a tia Carla? Nossa, a tia Carla, olha que ela é brava. Quando ela fica brava e tal, ela olhava pra gente e falava assim, ele já conhece, você pensa que ele não sabe? Então assim, olha gente, era muito, muito divertido. Ir pra aula de inglês eu ia assim, com brilho nos olhos, sabe, pra aula de inglês. Tanto é que meu pai e minha mãe, eles de vez em quando iam me pegar e me deixar no inglês. De vez em quando não, sempre. Né? Porque eu tinha, sei lá, 11, 12 anos.
E aí, tipo, os horários deles eram meio complicados, então às vezes eu chegava atrasado na aula, não queria mais chegar atrasado. Aí eu decidi que eu ia andar de ônibus. Minha mãe não queria deixar de jeito nenhum ela queria deixar eu andar de ônibus. E aí eu aprendi a andar de ônibus para eu poder chegar em inglês no horário. Eu queria tanto chegar no inglês, que eu saía de casa tipo 40 minutos antes da aula, para eu poder chegar lá na aula no horário. E aí eu insistindo pra todo mundo na hora do almoço, mãe, eu quero andar de ônibus, me deixa, perere, não, é perigoso, parará, parará, parará. Eu enchi tanto o saco, que teve um dia que ela falou assim, quer saber? Você quer andar de ônibus? Vai com Deus, que você vai naquele calor e tal. Belém é muito quente, né? Aquele calor, você vai se lascar e tal. Olha, não deu outra. Andei de ônibus, depois que eu aprendi a andar de ônibus, ganhei minha independência, porque eu ia e voltava da onde eu quisesse o tempo inteiro. Isso eu devia ter 12 anos, 13 anos. E aí minha mãe não conseguiu segurar mais. Aí foi uma viagem sem volta, né? Às vezes eu ligava ainda e pedia, eu mandava bip, naquela época era um pager, pro meu pai para ele poder me pegar quando ele estivesse passando ali, para eu não precisar pegar o ônibus. Mas na grande maioria das vezes eu pegava de ônibus. Aí quando eu pedia pra ele me pegar, eu falava, tá vendo? Só você não queria andar de ônibus e tal. Eu falei, pô, mas uma vez ou outra também se me pegar não custa, né? Mas enfim, eu sei que foi isso. E pra vocês entenderem o quão prazeroso era ir pra aula de inglês. O quão importante era pra mim aquele momento. E aí eu comecei a criar muito gosto. Então assim, eu podia não fazer nada, mas o inglês eu tinha que fazer. Porque era meu momento de diversão, meu momento de alegria, meu momento de... E aí o que começou a acontecer na escola? Eu não estudava mais para inglês. Porque assim, eu estava aprendendo tanto lá na escola de idiomas, que no colégio mesmo, eu ia muito bem, não precisava nem estudar. Porque eu já sabia tudo, as coisas que estavam lá. Eu sabia como é que fazia tudo. Então eu nem estudava. Agora vamos entender. Eu saí de um processo no qual eu tinha muito prazer, fazia aquilo com muito prazer, e isso estimulava o meu processo de aprendizado, que eu aprendia sem sentir que eu estava aprendendo. E aí, o que aconteceu? Nesse momento do colégio, que eu comecei a tirar notas muito altas e tudo mais, as pessoas começavam a falar assim, o Bruno sabe tudo de inglês, o Bruno sabe tudo de inglês. Então, tinha gente que, assim, não ia bem. A pessoa não ia bem mesmo. E aí muitos amigos meus me pediam para ajudar. Bruno, me ajuda com inglês e tal. Eu falei, cara, inglês é fácil, vamos lá que eu te ensino. Sentava e tal, e às vezes eu estudava o cara com uma tarde, né? Uma tarde antes da prova. Teve uma vez uma amiga minha que chegou, Bruno, por favor, me ajuda e tal. Aí ela falou, vamos lá pra casa à tarde, você me ajuda com inglês. Aí a gente foi lá pra tarde, brincando com ela, eu ensinava e tal. Aí ela tirava uma nota boa. E aí ela falava assim, nossa, Bruno, cara, você me ajudou tanto, nossa, muito obrigado e tal. Aí um outro ficou sabendo, aí, nossa, Bruno, eu sei que teve uma época que eu marcava aula com uma turma no colégio à tarde para poder estudar inglês com eles. Olha pra você ver. Então ia todo mundo pra lá, esses meus colegas de classe, e eu devia ter o que nessa época? 13 anos, 14 anos. Já estava exibido brincando de professor com os meus colegas de classe. Se juntavam e tal, e aí a gente aprendia inglês. Tá? Não era só eu que fazia isso. Eu tinha alguns outros amigos que também eram muito bons. Tinha uma amiga minha, Carol, que hoje é juíza aí no estado do Pará, e a Carol também ajudava. Um ou outro ela ajudava de vez em quando, sentava, compartilhava. A Carol sempre foi muito generosa, né, com o conhecimento dela, e ela sempre ajudou muito os outros colegas também. Então ela sentava lá e ajudava o pessoal e tal, sempre de uma maneira muito generosa ela fazia isso. E aí eu comecei a pegar gosto por aquilo, porque toda vez que porque é aquela história, né? Quando você precisa aprender alguma coisa, você assimila de uma determinada maneira, mas quando você precisa ensinar, você aprende duas vezes, porque a partir do momento que você precisa formular para alguém uma explicação, você precisa organizar as suas ideias. No momento em que você precisa organizar as suas ideias para poder fazer essa explicação, você está aprendendo, porque você está sendo obrigado a criar clareza,
A partir do momento que você precisa transmitir aquele conhecimento para alguém, você precisa fazer isso de forma clara. Então, toda vez que você está ensinando, você está aprendendo muito mais, porque você está na obrigação de gerar clareza sobre aquele conteúdo para que você consiga transmitir aquilo. Ou seja, você precisa organizar as suas ideias de uma maneira clara, objetiva, coerente, coesa, para que aquela pessoa possa entender. Então, no momento em que você está fazendo isso, você está gerando clareza para você. Você está organizando as ideias para você. E isso te dá um poder muito grande de compreensão sobre aquele conteúdo. Né? Então, toda vez que você está estudando, se você quiser assimilar aquilo bem, para e dá uma aula daquilo para alguém. Dá uma aula para uma pessoa sentada invisível. Ou então chama alguém. Chama alguém para você poder explicar aquilo, porque isso vai te ajudar demais a assimilar. No momento em que você estiver procurando maneiras de explicar, você vai descobrir as suas dúvidas. Você vai descobrir de fato o que é que você não está entendendo sobre aquilo. E quando a dúvida fica clara, você tem mais especificidade sobre aonde você vai buscar a resposta. Porque quando você tem clareza sobre a dúvida, você sabe exatamente o que você não sabe, fica muito mais fácil de você achar. Na grande maioria das vezes, o processo de aprendizado, ele trava, ele empaca, porque existe uma confusão muito grande sobre o que a gente não sabe. A gente fala assim, nossa, o que será que eu não sei? Tem tanta coisa que eu não sei nem por onde eu começo, não é? E quando você está dando aula, isso muda. Quando você está ensinando, isso muda. Então, isso me ajudou demais a começar a buscar maneiras de explicar as coisas para as pessoas. E como eu disse, aí eu era muito novinho, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei ainda a fazer uma viagem, tá? Para os Estados Unidos, viajei para os Estados Unidos. E aí foi assim até segundo grau, até quase o final do segundo grau. Na verdade, chegando no final do segundo grau, eu me mudei. Por quê? Porque eu decidi que eu ia fazer engenharia elétrica. Olha para você ver. Eu sempre fui uma pessoa de leitura, mas eu queria fazer engenharia elétrica. Porque eu também gostava de matemática, adorava física. Até hoje eu amo física. Amo. Então, eu falei assim, não, vou ser engenheiro. E aí, eu queria passar numa universidade federal de engenharia elétrica que fica no sul de Minas Gerais. Né? Hoje chamada Unifei, Universidade Federal de Itajubá, mas naquela época ela era EFEI, era a Escola Federal de Engenharia de Itajubá. E essa universidade, ela era muito difícil de passar, então você tinha que estudar bastante, né, para poder passar. E aí eu me mudei, né, no terceiro ano do segundo grau, eu me mudei para Itajubá, justamente para poder fazer um terceiro ano com uma escola que tivesse um preparatório de meio que terceiro ano / cursinho, que me preparasse para essa universidade. Até mesmo porque as datas de vestibular não coincidiam, então, enfim, eu não ia conseguir fazer o terceiro ano lá em Belém. Então eu fiz o terceiro ano já em Minas Gerais, prestei vestibular para a Universidade Federal de Itajubá e passei. E quando eu fui para Itajubá, nesse final de segundo grau, eu ainda estudava inglês, porque eu gostava de inglês, eu gostava. E aí eu estudando inglês. Aí eu fui para a universidade. Quando eu comecei a estudar na universidade, eu mudei de escola de inglês para uma escola que era parceira da universidade. E nessa época, eu tinha aula com professores nativos. Professores americanos, ingleses, sul-africanos e tudo mais. E os professores falavam assim, gente, mas esse aluno, ele se destaca. Esse aluno, né, eu me destacava. Porque eu tinha estudado inglês a vida inteira. Eu consumia inglês o tempo inteiro. Então, eu estudava até sem querer, né? Eu me matriculava nas escolas de inglês só para eu ir para poder falar, porque eu adorava conversar em inglês. E aí, a dona da escola, né, deu uma aula pra gente. E aí, quando ela deu a aula pra gente, eu lá conversando com ela e tal, ela deu a aula. E aí, no final da aula, ela chegou pra mim e falou assim, vem cá, você não quer dar aula aqui na escola? Eu já tinha feito muitos testes de proficiência, né? Esses testes de proficiência eu já fiz todos, já fiz até mais de uma vez. E aí eu tinha notas mais do que suficientes para isso.
E aí ela falou assim, você quer dar aula aqui? Eu falei, olha, a gente pode tentar. Vamos fazer uma tentativa, né? Poxa vida, dar aula de inglês. Eu já fazia isso com os meus colegas, né, lá na escola. Puxa vida, falei, que legal, né? Que divertido. Falei, vamos lá. E aí, não deu outra. Assim, começou naquele ano. Isso deve ter sido ano 2000, mais ou menos. 99, 2000, alguma coisa assim. Né? Porque eu tenho quase 20 anos acho que foi ano 2000. Eu tenho 20 anos de sala de aula. Foi ano 2000. E aí eu comecei a dar aula. E os alunos começaram a gostar das minhas aulas. E eu comecei a gostar de dar aula para os alunos. Muito. E com isso estudando engenharia elétrica na Federal. Eu encaixava as aulas nas brechas que eu tinha. Porque lá na Federal a gente tinha aula de manhã, à tarde e à noite. Tá? Não eram todos os dias de manhã, à tarde e à noite, mas era integral. Então tinha dia que tinha aula de manhã à tarde, tinha dia que tinha aula de manhã à noite, tinha dia que tinha aula à tarde e à noite. Então podia ter aula a qualquer horário. E aí eu comecei a encaixar as aulas de inglês nesses intervalos nos quais eu não tinha aula. E cada vez mais eu pegava mais turma. E eu dava mais aula. E aí a dona da escola chegava, não, pega mais uma turma, pega mais. Eu pegava, porque eu gostava muito de dar aula. A faculdade eu já não gostava tanto assim, não, sabe? Eu não era muito fã, assim, não. Eu gostava, mas eu gostava mais mesmo era de dar aula de inglês. Era o que eu mais me sentia realizado. E a faculdade foi um processo complicado. Porque eu começando a chegar perto já do final, né, da faculdade, eu via que eu ia de fato me tornar um engenheiro. E eu via a vida dos meus amigos engenheiros, as pessoas que formavam, né, na minha vida, na minha família, eu tenho muitos engenheiros. E eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria para minha vida. Né? Eu sempre fui encantado pelo conhecimento. E a engenharia, ela te dá um nível de conhecimento acerca do mundo, acerca do funcionamento das coisas, acerca do universo. Quando você estuda as leis da física, ela te dá um aprofundamento em ciência que te faz uma pessoa melhor. Né? E sem dúvida alguma, a engenharia é boa parte responsável pelo homem que eu sou. Então, eu tenho muito orgulho de ter estudado engenharia, de ter aprendido tanto que eu aprendi, mas eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria. Então, foi chegando nos últimos anos da faculdade, eu trancava, tanto é que teve um ano que eu me tornei coordenador da escola. E aí, a dona da escola viajou, ela foi viajou para os Estados Unidos, e eu fiquei como coordenador da escola nesse ano e, enfim, conduzindo algumas coisas ali na escola. Eu tenho uma gatinha ali, ela está subindo as coisas. Conduzindo algumas coisas ali na escola e eu tranquei a faculdade. Aí depois de um tempo, tranquei a faculdade de novo. E assim, era inconsciente isso naquela época, tá? Não era consciente. Mas no fundo, eu não estava querendo formar. Então eu estava fazendo aquilo, eu estava ocupando o meu tempo com aquilo que eu mais gostava de fazer, que era dar aula. E nessa época, eu me tornei um professor relativamente famoso. Porque dentro da escola na qual eu dava aula, muitos alunos queriam ter aula comigo. Então, sempre tinha isso. As minhas turmas eram cheias. Eu tinha uma aula de gramática que era incrível, era muito divertida. E aí a gente começou, nessa época, a repensar. Eu comecei a repensar o curso de engenharia. Nesses últimos anos, havia um professor / empresário, que tinha uma empresa de consultoria pedagógica que ele prestava serviços para empresas. Tá? Era o professor Jurandir. O professor Jurandir prestava muitos serviços para a indústria. Né? Que serviços? Cursos de inglês in company.
Né? O que é um curso de inglês in company? É um curso de inglês que acontece dentro das empresas. Então ele tinha salas de aula dentro das empresas e ele tocava esses programas, né, de inglês, de aperfeiçoamento linguístico dentro das empresas. E aí ele começou a ouvir sobre quem eu era, né, através dos funcionários das empresas nas quais ele trabalhava, que faziam curso na escola que eu dava aula. E aí ele começou a entrar em contato comigo, né, conversar, trocar uma ideia. A gente conversava muito sobre o desenvolvimento, né, dos alunos. Nós tínhamos alguns alunos das empresas das quais ele trabalhava que estudavam conosco e ele fazia um acompanhamento pedagógico do desenvolvimento desses alunos, né? E esse acompanhamento bem próximo, né, dos alunos, esse comprometimento com o desenvolvimento dos alunos, foi algo que me encantou, né? Na verdade, o professor Jurandir me mostrou uma abordagem sobre o processo de aprendizado. Ele me ajudou a entender como é que o processo de aprendizado poderia ser mais encantador do que ele já era. E eu sou eternamente grato ao professor Jurandir por isso. Foi um dos grandes amigos e mestres que passaram na minha vida e que me ajudaram, entre tantos, que me ajudaram a entender o processo, né, de aprendizado. Tanto ele quanto a Dagmar também, que foi a dona da escola, que é uma amiga até hoje, uma amiga querida até hoje. Mas nessa época o professor Jurandir começou a entrar em contato comigo porque a gente tinha esses alunos e ele começou a ver que o nosso trabalho ali, que o meu trabalho, né, mais especificamente, era de fato muito sério, que eu também me preocupava muito com o desenvolvimento dos alunos e que eu buscava sempre excelência, que eu queria sempre melhorar o desempenho. Então, eu saía com o professor Jurandir, a gente sentava, ficava conversando horas a fio sobre como melhorar as coisas, ideias de aula, de programa, de mudança. E aí a gente começou a mudar material dentro da escola, começou a fazer uma série de coisas. Eu comecei a abrir um curso de business dentro da escola, que era uma coisa que na época a gente não tinha. E aí a gente começou a focar em business, e aí tinha muito aluno de empresa. E o professor Jurandir me chamou para trabalhar com ele, na empresa de consultoria dele. E eu não aceitei. Porque o compromisso de trabalhar com ele era um compromisso muito grande. Ele dava aula, a empresa dele pegava não só a cidade de Itajubá, como algumas outras cidades, inclusive do estado de São Paulo. Era para dar aula em Campinas, muitas aulas em Campinas, em Jundiaí, em outras cidades. E como eu estava fazendo faculdade, ficava inviável para mim, né? Porque a faculdade consumia demais. E eu ter que assumir mais esse compromisso com ele em outras cidades ia ser impossível. E aí, passou um tempo, a gente continuou conversando, ele visitava a gente lá na escola e tal. Passou mais ou menos um ano, ele me fez novamente a proposta. Nessa época, eu estava finalizando o meu estágio, precisava viajar para São Paulo, não pude aceitar. Viajei para São Paulo, fiz o meu estágio, voltei para terminar algumas matérias. Ele me convidou novamente para trabalhar com ele, cada vez oferecendo um salário cada vez mais alto, e eu recusei mais uma vez, porque eu falei para ele, não, eu preciso agora me focar para poder terminar a faculdade. Eu estava com 2 disciplinas ou 3 disciplinas para poder terminar a faculdade, e eu falei, não, agora eu preciso focar para poder terminar, né, os meus ensinos, a minha graduação em engenharia elétrica. Eu já tinha inclusive defendido o trabalho de diploma e tudo mais, e faltava somente eu finalizar essas disciplinas, mas eram disciplinas muito difíceis, por isso elas tinham ficado para trás, porque eu não tinha conseguido passar nelas. Então eram disciplinas difíceis, então eu precisava focar nessas disciplinas, né? E aí ele chegou assim e falou, então tá bom, então eu vou te fazer uma proposta. Eu não quero mais te chamar para ser meu professor. Eu quero te chamar para você ser o meu sócio. Eu vou vender para você metade da minha empresa, metade dos lucros são seus, metade dos lucros são meus. Aí, eu cheguei num momento da minha vida que talvez tenha sido um dos momentos mais críticos do ponto de vista de decisão que eu tive que tomar na minha vida. Porque assim, se eu topasse a proposta dele, eu ia ter que trancar a faculdade.
Porque não ia ter como eu ser sócio de uma empresa, dar a quantidade de aulas que eu precisava dar, porque essa era a condição. Ele estava me chamando para ser sócio da empresa e para dar aula junto com ele, porque a demanda que ele estava tendo era muito maior do que o quanto ele conseguiria oferecer de aulas. Então, o que ele me falou foi: vamos juntos, porque aí a gente divide, nós damos aulas juntos, né? Você dá aula, por exemplo, se a aula é 2 vezes na semana, você dá uma aula do outra, e a gente se divide nas cidades. E aí eu falei assim, bom, aí a coisa mudou de figura, né? Se eu aceitar, eu vou ter que trancar a faculdade. Se eu recusar, ele vai arrumar outra pessoa. Então eu perderia essa oportunidade. Poderia achar outra lá na frente, mas aquela eu iria perder. E aí eu pensei assim, bom, o que eu faço? Vou trancar a faculdade, falta só um pouco mesmo. Vou trancar a faculdade. Vou aceitar a proposta dele. Se der certo, eu não volto para terminar. Vou estar fazendo o que eu quero e o que eu amo, por que eu vou voltar para terminar o curso? Se der errado, eu volto e termino o curso. Aí, a nossa demanda, que já era grande, aumentou. Nós conseguimos mais um cliente grande lá em Itajubá, uma das maiores indústrias da cidade, assinaram com a gente. Depois mais outra, depois mais outra em Campinas. Enfim, depois dessa decisão, eu nunca mais... Um ano depois eu já havia largado de mão a possibilidade de ter que voltar para poder estudar engenharia elétrica ou finalizar a graduação. E a minha mãe, nessa época, ela ficou enlouquecida, né? Porque ela falou, você está acabando! Eu esperei tanto pra você acabar! Você vai largar agora, você vai morrer na praia! E aí o que eu pensei foi o seguinte, de fato, realmente, né? Eu tô morrendo na praia. Mas se eu insistir nessa graduação, que é uma graduação por uma coisa que eu nem quero fazer, e deixar a oportunidade de uma coisa que eu quero muito fazer passar, eu vou me arrepender depois. Se der tudo errado, eu volto e formo em engenharia. Mas se eu perder a oportunidade, pode ser que ela não volte. E foi o que eu fiz. Contra toda a minha família, né? Contra a decisão de todo mundo. Ninguém queria que eu fizesse isso. Nessa época eu já tinha uma certa estabilidade, porque eu tinha o meu emprego, né, lá no... Minha mãe me ajudava, mas não me ajudava mais tanto assim. Porque como eu tinha emprego, então eu trabalhei, né, minha graduação inteira, então minha mãe sempre me ajudou, mas eu sempre tive meu dinheiro também. Então eu não dependia completamente da minha mãe. E então nessa época eu comecei a tomar algumas decisões que, enfim, no fundo não dependiam da aprovação dela. Essa que é a verdade. Né? O meu emprego já me dava um certo dinheiro, eu ia mudar para um emprego que ia inclusive me pagar bem mais. Então, aí mesmo que eu não precisava da aprovação dela, né? Eu poderia pedir a bênção. Se ela quisesse dar, ótimo. Se ela não quisesse, como de fato ela não deu à época, né? Paciência. Mas eu precisava ser o dono das minhas decisões. Eu não posso transferir a responsabilidade das minhas decisões para os outros. Nem para ela. Né? E foi assim que eu fiz. Eu queria muito ter estudado jornalismo, sabia? Eu era fanático por jornalismo, pensava muito em ser jornalista, mas a minha família não gostava muito dessa história de jornalismo. E todo mundo queria que eu fosse engenheiro, essa é a grande verdade. E foi uma decisão minha também, né, de ser engenheiro. Eu também queria, na época eu também queria. Mas eu não podia mais levar minha vida na opinião dos outros. Eu tinha que tomar a decisão daquilo que eu achava que era importante para mim. E foi exatamente o que eu fiz. Foi uma decisão muito difícil, porque I was completely on my own, né? Ou seja, se desse certo, ótimo, se não desse errado, eu ia ter que voltar com o rabinho entre as pernas, né?
E deu certo. Deu certo. A gente conseguiu bem mais clientes depois. A empresa cresceu. Eu comecei a viajar muito. E a empresa começou a dar tão certo, mas ela começou a dar tão certo, mas tão certo, que a gente não deu conta da demanda. A gente assinou um contrato com a Alcoa, no norte do país. E aí eu falei pro meu sócio, olha, é melhor você ir para lá e eu ficar aqui, porque ele estava muito afim de ir para lá, para dar aula lá. Eu falei, então você vai lá, dá aula lá, eu dou aula aqui, e a gente vai vendo como é que vai sendo as coisas. Eu tomo conta de todo mundo aqui, você toma conta de todo mundo lá, porque senão a gente não vai dar conta, né? Saídas e vindas e tudo mais. E aí ele falou, beleza, ótimo então, e foi exatamente o que a gente fez. Só que as operações nossas começaram a ficar complicadas, porque ele estava num local que era difícil acesso, e a gente, enfim, não estava mais, como a gente também estava distante, então a troca que existia entre a gente também parou de existir. Então a sociedade começou a não fazer mais tanto sentido como ela fazia antes. Então a gente resolveu fazer o seguinte, ó. Então você toma conta dos contratos lá, né, com a empresa. Eu tomo conta dos contratos aqui com outra empresa. E a gente toca a nossa vida. Aí foi isso que a gente fez. E foi quando surgiu a BW. Eu era sócio da DICAP, né, que era diretriz, consultoria e assessoria pedagógica, e abri a BW, que é a Business World Consultoria e Assessoria Pedagógica. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com várias empresas também, né? A gente estava lá, mudamos clientes e tal. Eu abri uma escola física, né, da BW. E para que várias pessoas que não trabalhavam nas empresas que eram nossas clientes também pudessem ter aula conosco. Por que conosco? Porque eu abri uma equipe de professores, comecei a treinar professores, e aí já não era mais só eu, era uma equipe de professores dando aula na BW, porque eu sozinho não dava conta, evidentemente, de dar todas as aulas. E nessa época eu comecei a me interessar muito por ferramentas da neurociência que possibilitassem que os meus alunos pudessem ter mais resultado do que eles tinham. Isso porque quando você lida com empresa, você tem um relacionamento muito mais voltado para performance, para resultado, para dados específicos sobre a evolução, o crescimento e o desenvolvimento do aprendizado do aluno. Né? Você tem um comprometimento maior em entregar para a empresa, porque quem me contratava era a empresa. Né? Por exemplo, a Elibraz, que é uma empresa que constrói helicópteros, me contratava. Então ela me contratava e a gente tinha uma relação de comprometimento de eu mostrar para a Elibraz os resultados desse aluno. Então esse aluno precisava, como o pessoal de coaching fala muito hoje, né, performar. Ou seja, ele precisava mostrar uma performance em inglês que eu não tinha tempo para ficar brincando. Então, com isso eu precisava que os meus alunos tivessem resultado. Só que eu comecei a perceber que, na verdade, uma coisa que eu já sabia, não que eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber quando eu comecei a dar aula. Uma coisa que eu sempre soube. O que impedia o aluno de aprender não era a língua. Não era porque a língua era difícil, não era porque a pronúncia era diferente dos fonemas em português, não era nada disso. O que impedia o aluno de aprender era o emocional, era o psicológico. Esse era o fator que mais interferia no processo de aprendizado. Era a vergonha, era a timidez, a insegurança, a desconfiança, o medo de ser julgado pelos outros. Era isso o que interferia na performance do aluno, não era a língua. Então eu comecei a perceber que se eu não tivesse ferramentas eficazes para lidar com essas questões psicológicas, internas e às vezes até do inconsciente do aluno, eu não ia conseguir fazer com que os meus alunos tivessem uma boa performance. Não era só o conteúdo da língua. Não era só a prática da língua. A gente precisava entender como é que a questão emocional e psicológica interferia nos resultados. E foi aí que eu comecei a buscar
ferramentas para aplicar em sala de aula para que os meus alunos começassem a ter mais resultados. E foi aí que surgiu a minha paixão pela programação neurolinguística. Por isso que hoje, entre o meu negócio de inglês, eu também tenho um outro negócio que é uma franquia de um instituto, né, de programação neurolinguística, no qual eu sou head trainer de um treinamento de gerenciamento emocional. Eu também sou head trainer de um curso de leitura dinâmica e memorização e também sou head trainer de um outro treinamento voltado para alta performance mental. E isso tudo eu comecei a aplicar dentro do curso de inglês, porque os meus alunos começassem a ter mais resultado. Inconscientemente eu já sabia disso desde o início. É por isso que eu falei para vocês que quando a gente fala em ter prazer, associar isso à emoção, tudo isso ajuda no processo de aprendizado. E eu comecei a aplicar isso de uma maneira mais consciente, mais assertiva, mais organizada e mais estruturada dentro das minhas aulas. Só que eu sempre tive uma dificuldade, eu sempre tive um problema logístico de conseguir replicar isso, né? Então, muitos dos meus alunos sempre queriam ter aula comigo, né? Eu sempre tive bons professores, tá? Os professores que trabalhavam comigo foram excelentes professores. No entanto, eu acho que o fato de eu trazer um pouco esse diferencial do desenvolvimento pessoal e da programação neurolinguística, que eram coisas pelas quais eu me interessava, eu lia, eu estudava, eu buscava, eu pesquisava, eu fazia curso, eu fazia treinamento. Então, isso acabava me capacitando de uma maneira diferente dos outros profissionais. E eu sempre ouvia isso, né? Todo mundo queria ter aula comigo e tal. E aí eu comecei a pensar assim, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa melhor. Eu vou fazer um curso que eu possa atender a todos. Eu vou fazer um curso meu que eu possa criar, fazer tudo aquilo que eu quero, as ferramentas que eu quero, usar todas as ferramentas que eu quero, criar mais e fazer um curso que todos tenham acesso. Só que eu não consigo colocar todo mundo dentro de uma sala de aula. Eu não consigo colocar todo mundo do Brasil dentro da mesma sala de aula. Nem de Brasil, nem de Portugal também, onde o curso que eu vou lançar vai ser lançado. Então o que eu comecei a fazer? Falei, vou começar a estudar plataformas digitais, conversas digitais, para que esse curso possa acontecer de maneira digital e assim a gente consegue replicar ele de modo que ele chegue às pessoas onde quer que elas estejam. E é por isso que eu migrei para o digital. Eu consigo melhorar essa comunidade. Vocês que estão aqui me assistindo, estão me assistindo, entendendo um pouco e conhecendo um pouco da minha história, depois dessa mudança que eu fiz na minha vida. Então, hoje o meu foco é o digital. É ajudar as pessoas a falarem inglês através dessas plataformas incríveis. Então isso tudo para mim também está sendo um processo de redescoberta, porque eu tô tendo que aprender um monte de coisa nova. Isso também tá fazendo com que eu me reinvente. E é tão gostoso isso, porque eu tô tendo que superar os meus limites. Eu tô tendo que criar novos hábitos, eu tô tendo que me desafiar muito mais. Então, assim, tá sendo incrível, tá sendo uma experiência incrível fazer tudo isso. Tá aqui com vocês, fazer tudo isso que eu tô fazendo. Tá sendo uma transformação do meu ser mesmo, assim. Eu não pensei que a mudança fosse ser tão drástica na pessoa que eu sou. E isso está acontecendo esse ano. Esse ano está sendo incrível para mim. E espero que para vocês também. Então eu quero que vocês de fato contem comigo para aprender inglês, porque essa é a minha missão de vida, é ajudar você não só a aprender inglês, mas ajudar você a ser melhor, ajudar você a evoluir, a crescer, com as ferramentas que eu tenho que podem te ajudar mais nisso, que é o inglês, e mais especificamente o inglês com programação neurolinguística, porque isso pode melhorar ainda mais os teus resultados, tá bom? Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Thank you very much for all the time together. Amanhã a gente tem live de novo às 7h29 p.m., né? 7h29 p.m. A gente tem mais uma live aqui pra gente conversar
sobre inglês. E amanhã nós iremos falar sobre se existe esse negócio de estar muito velho para falar inglês. Vamos saber se esse negócio de estar muito velho para falar inglês faz de fato algum sentido. A gente vai saber disso amanhã na nossa live às 19h29. See ya! Bye bye! Bye bye! Bye bye!